É evidente, a partir da fala da Melina, né? Tem a ver com como, ou seja, com a confirmação de quanto as mídias são tecnologias de poder, né? Tecnologias de visibilidade que produzem determinadas representações e que ao produzir essas representações, ou seja, essas representações não são ingênuas, não são neutras, sino que elas fazem determinados recortes, determinadas escolhas, e esses recortes e escolhas estão atrelados a interesses hegemônicos, né? Sendo que, por exemplo, um dos paradoxos que eu encontrei tem a ver com o que a própria Melina apresenta como um objetivo do jornalismo, das mídias, e que tem a ver com apresentar uma leitura ampla e crítica da realidade, sendo que as próprias mulheres que trabalham como jornalistas vivenciam experiências de violência no próprio contexto, né? Então, talvez essa seria uma questão para continuar a pensar, né? Como, então, a partir dessa interlocução entre o jornalismo, entre os usos das mídias e os feminismos, como conseguir esse propósito de apresentar uma leitura crítica e ampla das realidades, sendo que a própria realidade mais perto não consiga ser transformada, como uma questão para pensar, assim como o próprio fato, né, de que as mídias constroem determinadas representações e que essas representações não são livres de certos interesses hegemônicos. E nesse sentido, caberia pensar como a própria construção de uma representação do feminismo como moda é um efeito, né, dessa constituição das mídias como tecnologias de poder hegemônico no fim. Então, a partir da fala da Raquel, uma das questões que eu fico pensando, então, é como fazer essa militância, né? Aqui eu estava tentando me lembrar de aquela frase, eu não lembro de qual feminista me ajudam, talvez o público lembre. Não lembro se da Audre Lorde, as ferramentas do... Não, é dela. É dela, né? Então, até que ponto, usando essas próprias ferramentas, né, a mídia como uma ferramenta, uma tecnologia de poder, que sabemos em mãos de quem está, como fazer uma militância feminista fazendo apelo a essas próprias ferramentas? Quais seriam os desafios nesse sentido? Sendo que essa própria mídia, tentando trazer um discurso que procura fazer uma ruptura de estereótipos e tal, produz novas reificações, né? Por exemplo, pensar uma certa ideia do velo, da mulher vela, e que tem a ver com maquiagem, como se libertar, se empoderar, tivesse a ver apenas com a possibilidade de se maquiar. Então, vemos que esses discursos realmente não mudam as estruturas que oprimem as mulheres. Então, assim, eu colocaria basicamente essas questões, como propiciar uma interlocução entre os feminismos, esses feminismos contemporâneos, esses feminismos que algumas pessoas chamam das diferenças, das margens, os feminismos negros, lésbicos, queer, enfim, para conseguir esse que parece ser o propósito do jornalismo, das mídias, trazer essa leitura crítica e como fazer essa militância, fazendo um apelo a essas ferramentas que estão nas mãos e que são ferramentas associadas a certos interesses hegemônicos. Então, seria mais ou menos isso. Então, com isso, abriríamos para perguntas do público. Então, convidamos para as perguntas. As pessoas da organização vão ajudar aí para quem quiser perguntar, enfim. E eu sou, digamos que, responsável por um grupo de mulheres que focam nessa questão do feminismo entre os surdos. A respeito, especialmente do que a Raquel apresentou para a gente, também a primeira apresentação também pode encaixar um pouquinho essas minhas reflexões. Eu fico pensando, fiquei admirada com as coisas expostas por vocês, mas eu penso também um outro risco, algo muito grave que pode estar acontecendo hoje, porque
quando vocês apresentaram essa questão midiática e a responsabilidade que recai sobre a mídia nessa difusão das informações sobre o tema feminismo, eu penso que, olhando para trás, especialmente nessa questão das eleições com Bolsonaro, essa oposição entre Haddad e Bolsonaro e todas essas negociações no governo e essas confusões que ocorreram justamente quando esse tema acabou vindo à tona do feminismo, eu penso que essa forma como a mídia deslocou esse tema confundiu a sociedade em si. Essa questão da beleza, do se maquiar, de tudo isso, de pensar uma nova mulher que a mídia apresenta, essa mulher contemporânea, digamos assim, não é o feminismo. Para mim, não é feminismo isso. Essas novas informações que a mídia tem usado e mostrado, essa mulher contemporânea, e quando a gente vai pensar nas raízes do feminismo, isso se desloca. Com os principais teóricos e estudiosos do feminismo, eu não vejo essa relação com a base do feminismo com o que a mídia hoje propaga na sociedade como sendo feminismo. Eu vejo que há um desencontro nesse sentido. Quando eu falo de não depilação, de não usar absorvente ou essas coisas, enfim, que a mídia às vezes propõe como sendo feminismo, eu penso que há uma discrepância nesse sentido. Eu acho que as teorias que iniciaram com o feminismo e todas essas questões envolvendo a igualdade, equidade entre homens e mulheres, sejam nas questões fisiológicas, enfim, como eu já havia citado, essa raiz do feminismo, sim, eu posso ter como igualdade entre homens e mulheres. Eu vi o vídeo que você falou, que você mostrou ali, mulheres se cortando, sangrando nos esportes, o homem também se machuca, ok? Isso é legal, isso é uma forma de mídia que eu acredito ser feminista. Mas eu penso, qual é o resultado de essa mídia apresentar um feminismo que não é o feminismo que eu penso ser o de raiz, e como que isso pode levantar as discussões e a opressão contra o próprio feminismo aqui no Brasil, sendo culpa da própria mídia. Porque nós pagamos caro depois por essa mídia equivocada que é apresentada como sendo um feminismo. Então eu preciso deslocar isso que a mídia tem apresentado e começar a pensar que feminismo é igualdade entre homens e mulheres na sua mais simples resolução, digamos assim, e que não é exatamente isso que a mídia apresenta. Eu preciso me segurar ou me firmar naquele conceito raiz de feminismo, de equidade entre homens e mulheres, e não no que a mídia me apresenta aqui. Eu vou apresentar para vocês, vou mostrar para vocês a minha realidade como surda, mulher surda, e as opressões que eu sofro. Por exemplo, eu precisei sair do Facebook certa vez em virtude das opressões que eu sofria com essas questões de menstruação, deixar os pelos crescerem, enfim, tudo isso eu sofria e tinha que fazer um estudo, mostrar para as pessoas que o que a mídia apresentava não era o que eu propagava como sendo surda feminista. Então a gente precisa, nesse contexto, pensar na mídia como um veículo de propagar verdades sobre esse conceito e não difundir mais dúvidas ou problemas envolvendo esse tema. Porque eu tinha que fazer isso no Facebook. O que é apresentado lá, eu tinha que explicar isso para a comunidade surda. O feminismo não é isso que é apresentado lá na mídia. O feminismo é isso aqui, é essa raiz aqui, isso que é o feminismo. Porque eu penso que a mídia apresenta só moda, a beleza, enfim. Não é isso que eu penso ser o feminismo. Eu, especialmente, me ancoro nessa questão do feminismo raiz como sendo o feminismo que eu luto, que eu busco, e é essa opressão que talvez a mídia sofra por esconder essa base, essa raiz do feminismo. Simone Beauvoir é uma estudiosa que fala a respeito de se jogar fora esse feminismo raiz e esse enaltecimento do feminismo mídia, Eu penso que é verdade, isso que eu falo é verdade, é uma dificuldade nessa questão, porque quando todo mundo, digamos assim, idolatra a mídia, as redes sociais, o Facebook, e obedece como cachorrinhos essa mídia, eu penso que há uma dificuldade tremenda nessa questão dos estudos do feminismo, porque como quebrar tudo isso que a mídia criou
sobre o feminismo e voltar para aquele feminismo raiz, que é o que eu propago. Ok? Obrigado. Boa tarde, eu sou Flávia, de Porto Alegre, faço doutorado na Psicologia Social, na UFES, e atualmente eu estou fazendo uma pesquisa sobre militâncias anti-gordofobia na América Latina. Né? E aí, isso não foi falado muito, mas assim, pincelado um pouco pelo que vocês trouxeram. E só para trazer assim, o quanto é interessante também a gente pensar isso dentro de uma militância anti-gordofobia, porque a gente vive esse paradoxo, né? de um aparecimento de um mercado de nicho para mulheres gordas, pessoas gordas, roupas muito caras, que tem um recorte de classe bem fechado, recorte de raça também, né? Então, para trazer um pouco desse paradoxo, né, que uma publicidade específica para corpos que prezam por um empoderamento, na verdade, é uma criação de um público consumidor, né? E é muito importante também a gente pensar nos esvaziamentos dessas pautas, né? Porque uma militância de antigordofobia está pensando na criação de espaços para corpos diferentes conseguirem transitar, né? Como, por exemplo, uma pessoa muito gorda, não sei se conseguiria assistir essas palestras aqui, né? Então, a gente acaba esvaziando essa militância que quer permitir que as pessoas consigam transitar pelos espaços para simplesmente eu conseguir postar uma foto minha de lingerie e dizer como eu sou bonita, né? Então, eu fico pensando nesse esvaziamento desses discursos que são muito importantes, né, e que acabam sendo diminuídos, assim, uma perspectiva minha daí, né, enquanto uma mulher feminista e militante, no esvaziamento da pauta mesmo, né, por conta dessa criação desse mercado. É isso. Oi, gente, eu sou a Bruna, eu estou na terceira fase de História. Na prova de redação do Enem do ano passado, tivemos como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu trabalho com mídias sociais e eu conheço a lógica por trás dos anúncios. Podemos escolher o gênero, a idade, os interesses a quem determinado conteúdo é impulsionado. Mesmo que você não queira ter acesso a determinado conteúdo, você vai ter. E mesmo que haja essa quebra de padrões em algumas publicidades, em uma lógica que a gente sabe que é mercadológica, por outro lado, aquele velho padrão que tanto conhecemos continua sendo propagado, às vezes pelas mesmas marcas que têm anúncios feministas. Então, eu gostaria de saber, principalmente da Raquel, mas contribuições da Melita são muito bem-vindas. Como vocês enxergam a influência que esse novo tipo de publicidade, não é mais tão novo, mas ainda é o nosso mais novo, tem sobre nossas mulheres, principalmente sobre nossos meninos? Bom, a minha pergunta vai mais para a Milena nesse sentido, mas eu acho que todas podem contribuir, porque nesse último semestre eu fiz uma disciplina com o professor Eduardo Samuca, que estuda jornalismo como forma de conhecimento. E dentro do meu objeto de pesquisa, que é o discurso do jornalismo e como as corporações do agronegócio também influenciam na construção desse conhecimento. E isso também acontece por meio das mulheres rurais, né? Como a mulher na agricultura aparece nos anúncios do Agropop, por exemplo, e como esses anúncios são construídos, que é a minha maior investigação nessa tese, né? Existe uma situação bem parecida com o que a colega da História disse, que é uma tendência publicitária muito atual, talvez nem tão atual assim, mas que tem um nome chamado de jornalismo de marca. E esse jornalismo de marca, ele pega justamente essas pessoas influenciadoras e que hoje se denominam como criadoras de conteúdo. Então é uma publicidade muito diferente, com uma cara de, na verdade, uma matéria, um conteúdo informativo. Então, a que ponto isso pode influenciar num jornalismo de marca feminista ou usando o feminist advertising para fazer essa construção de conteúdo, enquanto isso carrega também num conhecimento muito duvidoso. E a minha maior...
Anteontem a Milena me fez uma pergunta, mas então você estuda agronegócio, discurso, o que você está fazendo aqui, né? E as mulheres rurais são o que há de mais revolucionário no campo hoje. E talvez essa questão que seja o que mais instiga ainda é ver o quanto esse jornalismo de marca pode estar cavando a própria cova, achando que está fazendo um conteúdo que as feministas vão aprovar aí adiante, ou essas novas e jovens que estão chegando também. Então, a Maria Auxiliadora, né, eu acho, ela trouxe essa questão muito interessante de, afinal, né, isso que eles trazem é feminismo? Eu vou tentar ver se eu entendi, né, o que ela traz da pergunta dela. E eu acho que o primeiro ponto a pensar, essa história de, por exemplo, feminismo raiz, etc., na minha visão, existem feminismos, né, diversos. Eu acho que quando a gente pensa na questão da interseccionalidade, ela vai mostrar e, entre aspas, tentar corrigir algo que historicamente ficou atribuído a uma luta muito mais de visibilidade, né? A luta mais visível de mulheres brancas, heterossexuais, etc., mostrar que não, que na verdade existem outras demandas que muitas vezes ficam escondidas, que vêm de outras mulheres, mulheres lésbicas, mulheres negras, mulheres trans. Então acho que a gente pode pensar, na verdade, num feminismo plural, no plural, né? De feminismos mesmo. Uma outra questão, quando eu trago, por exemplo, esse conceito do femivertising e que eles trazem essa ideia de anúncios pró-mulher, etc., eu não identifico esses anúncios como sendo feministas. Eles se encaixam dentro da proposta do femivertising, né, de trazer essa ideia de empoderamento das mulheres, né, de trazer outras formas de ser mulher, etc. e tal, mas, e aí eu concordo com a Maria Auxiliadora, dentro de uma lógica bastante pasteurizada, muitas vezes distante da realidade. Né? Então ele vem para quê? A gente nunca pode esquecer isso, ele vem para vender. Então para vender, ele nunca vai chegar com, por exemplo, pegando um exemplo que não é a publicidade, revista. Né? Quantas revistas feministas... Ela quer falar? Mas isso eu acredito que é a mídia masculina machista que está atrás, por trás disso, controlando isso e em meio a esse femivertising, misturando as coisas. Pode ser. Não à toa, uma das outras pesquisas que a gente faz é as mulheres publicitárias, porque a gente foi atrás para ver, e essas publicidades aí então, que se dizem feministas, quem é que produz? Né? E o que a gente foi ver é que, na pesquisa que a gente fez sobre mulheres publicitárias, que existem sim agências tradicionais, né, onde lideram os homens, onde na criação, que é o mais prestigiado dentro da publicidade, na maior parte das vezes, são os homens que fazem parte desse processo criativo. A gente viu que, por não concordar com isso, surgiram essas, não sei se vocês já ouviram falar, Think Eva, 6510, Plano Feminino, que são agências que são só de mulheres, que são agências publicitárias que fazem consultoria e que produzem esses anúncios publicitários com uma outra visão, né? Não que todos que a gente assista sejam. Por exemplo, como uma garota da Always, quem tem por trás tem mulheres, mas tem homens das grandes empresas publicitárias norte-americanas. Eu não anotei o teu nome. Flávia. A Flávia trouxe uma questão, né, que eu acho que vai bem ao encontro do que eu trouxe no início, que é o risco dessa pasteurização realmente, né? O quanto as lutas de fato se esvaziam, né, diante de uma camiseta que eu vou lá e boto para vender em qualquer loja, seja na Renner a um preço mais acessível, seja na Dior a peso de ouro, né, escrito feminismo como se aquilo bastasse para eu dizer, olha como eu sou, né, feminista, etc. e tal. O quanto muito da luta, né, das feministas se esvazia quando a gente reduz isso a um conceito que vai ser reproduzido mercadologicamente. Então eu acho que a tua reflexão vai bem nesse sentido mesmo, né? A Bruna trouxe essa questão dos anúncios, o impacto que eles poderiam ter, né, em mulheres e meninas. Então eu já falei anteriormente, eu escrevi aqui durante a tua fala, os anúncios na minha visão não são feministas, mas eles trazem reflexões que são diferentes das que vinham acontecendo até então, né?
nessa pesquisa que nós estamos desenvolvendo agora, que é baseada nos comentários, né, que eu acho que aí é onde a gente vai poder chegar um pouco mais próximo dessa questão da recepção, assim, como que impacto isso causa. Vai ser quando eu vou poder ter mais propriedade para pensar a respeito disso, né? Agora, se a gente for pensar o número de pessoas que visualizam os vídeos, o número de comentários, o número de compartilhamentos, o uso das hashtags, então a gente vê que ela circula com muita força, né? E não à toa eu saio e encontro, como eu falei, essa mãe uma amiga minha falando, agora minha filha está na moda de ser feminista. Então a palavra deixou de ser um palavrão. Custe o preço que isso custe, né? Que foi o que eu já discuti aqui várias vezes, da questão da pasteurização, da mercantilização. Eu acho que sim, na minha visão, ela causa sim algum impacto. Se a gente pensa que a mídia causa todos os impactos que ela causa quando ela reproduz estereótipos, por que a gente não pode pensar que ela também vai causar algum tipo de impacto, mesmo que fuja ao desejo dela inicial, quando ela cria uma determinada publicidade, quando ela tenta quebrar os estereótipos, mesmo que seja para venda no final. Eu acho que a próxima tem mais a ver contigo também, né, Melina? Refletindo sobre todas as falas, na verdade. Eu acho que, quando a Raquel falava, eu concordo plenamente, a gente não pode falar de feminismo, uma demanda. A gente tem muitos feminismos e N agendas. E quando a gente fala de mídia e a gente fala de feminismo, a gente tem que entender que os feminismos estão muito à frente do que a mídia, seja ela entretenimento, publicidade, jornalismo, está ou consegue estar. Então, quando a gente já foi, já voltou, agora que eles estão entendendo, essas mulheres consomem, essas mulheres têm grana, essas mulheres podem comprar, essas mulheres têm coisas para dizer. Agora que a gente está percebendo que a nossa agenda aqui da redação, as fontes são todas homens. Não temos fontes mulheres, agora que a gente está percebendo isso. Só que nós voltamos, entendem? Os movimentos feministas estão aquém. Estão além, quem está aquém é a mídia. Então eles vão reagindo, o bloco vai reagindo à medida que a gente faz barulho. No início a gente fazia barulho e ninguém respondia. Continuávamos com a agenda só homens, continuávamos com, nas telenovelas, os modelos de relacionamento família margarina, pai, mãe, 2 filhinhos, continuávamos com a publicidade lá do absorvente com a menstruação azul, até que eles começaram a perceber, olha só, na verdade, na minha loja, tem mulher que não depila a axila. Na verdade, na minha loja, entra mulher que não sai sem nada porque ela é gorda, então ela precisa de outra... Então eles estão aquém da nossa discussão. E vão continuar aquém, não sei, talvez para sempre. Porque a gente é muito acelerada, a gente tem muitas discussões, a gente tem muitas pautas. E nós estamos cada vez mais aceleradas, ainda bem, né? Porque aí a gente se faz ouvir. Então, a primeira compreensão é essa, a mídia vai estar sempre atrás. Só que nós temos que entender como ela funciona para utilizá-la como ferramenta a nosso favor. Não foi em vão que eu citei, por exemplo, as Catarinas. Gente, que precisamos de muitas Catarinas. Galera, apoiem o Catarinas, para que elas continuem independentes. E continuem fazendo um jornalismo de qualidade, elas precisam de investimento, elas precisam de que todos vocês assinem e contribuam com seus 8, 10 reais. E assim elas vão conseguir fazer um trabalho livre. E elas vão poder agendar de acordo com o nurinho. Se elas entram numa lógica tradicional, e isso é uma discussão que a gente tem no jornalismo já há algum tempo, elas vão precisar de anunciante. O anunciante vai dizer, não, olha, você não vai poder falar disso porque isso vai em contra dos meus interesses. E elas vão ter que falar alguma coisa. Então a gente precisa de muitas Catarinas, a gente precisa apoiar e entender que se nós também não fizermos a nossa parte de apoiar esses projetos, o jornalismo continuará dependente e não poderá ser livre para pautar aquelas coisas que nós temos interesse de pautar. Como a mídia está sempre atrás,
é óbvio que ela nunca vai conseguir contemplar todas as nossas demandas, as nossas agendas. E tem mais, no caso da publicidade, por exemplo, inicialmente a publicidade na mídia tradicional, o que acontecia? Eu estava sentada na frente da TV, vinha o intervalo, assistia aquele negócio, acabou, né? Ok, só que agora a publicidade me segue. Eu não assisto mais a TV, né? Não estou lá sentada na frente assistindo a Globo e no intervalo do Jornal Nacional eu tenho lá Always, não sei o que, no intervalo da novela. Não, agora eu abro meu celular e eu tenho. Não sei se aconteceu com vocês, comigo acontece direto. Eu estou na minha casa falando com meu marido, olha, precisamos comprar tal coisa, vamos viajar para tal lugar. Falando, o celular tá ali, de repente eu abro o Facebook, tá lá, ó, viagem para não sei onde, por tal promoção, aquela geladeira por tal... Eles estão nos seguindo, eles estão nos ouvindo. Tá? Então qual é... E aí, procurando trazer uma contribuição para a pergunta da Bruna com relação ao Facebook e as meninas, né, que estão ali expostas a todas essas informações, a essas demandas, a esses estereótipos, a esses esquemas. Informação. Para informação, o que a gente precisa é um jornalismo de qualidade. Para ter um jornalismo de qualidade, a gente precisa cada vez mais mulheres dentro da redação, nós temos. Cada vez mais mulheres dentro dos cursos de jornalismo, nós temos. Agora, essas mulheres precisam chegar aos lugares de decisão dentro dessas mídias, essas mulheres precisam estar empoderadas, ter a informação para poder tomar as decisões, desde as decisões micro, as decisões macro, dentro de um processo de produção jornalístico. É a informação a que vai conseguir nos salvar nesse negócio, que se chama mídia. Que é um bicho enorme, mas que é um bicho enorme que é composto por pessoas. A mídia não é uma máquina sobrenatural, não, somos nós mesmos. Tá? E com relação ao jornalismo de marca, depois a gente pode discutir mais sobre isso, eu acho que a gente está cavando nossa cova. Isso acaba tornando o jornalismo pasteurizado, é uma marca. É isso, agora eu me apoio dessa demanda, dessa agenda, e procuro construir a partir dessa agenda, mas acabo também esvaziando, né, o que seria o jornalismo livre, independente e crítico, e ao mesmo tempo também esvaziando aquela pauta que eu estou pegando para mim. Então, a mesa de hoje é mais sobre o papel da mídia e tudo mais, e parece que as falas que vêm mais no sentido de que há um contra, mas há um pró, né? E algo que foi tocado ontem, porque apareceu ontem, apareceu em outras salas também, é que não tem como a gente pautar o socialismo sem falar do feminismo, né? Aí eu me pergunto se tem como a gente falar do feminismo sem pautar a superação do capitalismo, o fim do capitalismo. Então, é mais essa pergunta que eu fico, né, para a reflexão da mesa, não sei se a mesa contempla essa perspectiva também, mas é uma pergunta que eu me faço. Wanda Pinedo, do Movimento Negrificado. Quando fala de mídia e poder, construção de identidade, nós temos um histórico de que as mídias elas não têm contribuído nem com a construção da identidade das mulheres negras, que é da onde eu falo, e tampouco tem contribuído com o feminismo. Eu não entendo que o que a mídia faz pegando nossas pautas, contribui com o feminismo, ela contribui com o capitalismo. Ela não faz aquilo ali para melhorar as nossas relações com a sociedade. Ela faz aquilo ali para melhorar o valor do capital que ela quer atingir um determinado bloco. Então, nós temos uma questão muito cruel, que é a questão dos cabelos, do que a mídia faz com os nossos cabelos e dos venenos que a mídia impõe para as nossas jovens, para as nossas meninas, como sendo algo de belo. É o belo que é por fora que te estraga eternamente a tua vida. Então, a mídia, do ponto de vista da identidade das mulheres negras, ela tem sido nefasta, ela tem sido destruidora, desde o ponto de vista da aparência, do cabelo, da estética, do corpo, né, da gordofobia, né, que nós temos mulheres também bastante grandes, e isso passa a ser um karma na sua vida, um peso, uma tortura, e a mídia ela só vai trabalhar isso, ela só veio trabalhar porque ela descobriu um filé.
Ela descobriu o filezinho de fazer roupas para vender para as pessoas que não conseguem ir naquela lojinha de padrão esquelético. Tá? Então ela fez um novo filé, que é o plus size. Então, assim, ó, esses modelos, então, quando você falou de que a gente precisa, assim, impulsionar essas ações que tem, onde a mídia não chega, nós precisamos da formação. É lá que nós precisamos atuar, para dizer para essas meninas, para trabalhar com a questão dos cabelos, para levar outras alternativas, para criar um mercado entre nós de outras alternativas. Que não seja meramente, porque se a gente quiser desmontar o capitalismo aos poucos, nós temos que criar alternativas entre nós, de formação, de instrução e de alternativa para essa sociedade diferenciada. Eu quero aqui trazer uma informação que eu estava ali procurando quando a colega lá falou sobre a questão da gordofobia, que hoje as mulheres constroem um novo olhar, porque o padrão de beleza da mulher negra, ele nunca foi um padrão que se pautou pela estética do corpo. O padrão que se pauta pela estética do corpo não é o afrocentrado, é o padrão europeu. E hoje as mulheres, no mundo do carnaval, que é extremamente criticado pelo feminismo, eu quero aqui já dizer que é uma crítica que a gente, quando fala que é do carnaval, a gente sofre. Eu quero dizer que o carnaval tem trazido muitas contribuições. E, inclusive, hoje o carnaval vem se pautando pela questão dos plus size, que é um modelo moderno, mas que é uma alternativa que as mulheres construíram dentro das escolas de samba para poderem sair e não serem estigmatizadas. Que as mulheres dentro do carnaval, elas sofrem o estigma de ser gorda, de não ter um corpo belo, e inclusive pelas suas próprias agremiações, que as colocam em situação de constrangimento, porque ela não tem um corpo belo criado pelo eurocentrismo, que não faz parte do mundo do carnaval, principalmente do carnaval brasileiro. Então dizer que essa mídia que está aí, ela não nos serve, mas que nós temos que nos pautar pela questão da formação, para levar elementos para que essas modificações possam acontecer. A rede é nós que temos que construir, para mudar essa realidade que nós temos de aparência e de mídia, e de identidades, né, principalmente. Obrigada. Oi? Boa tarde, amiga. Eu tô nervosa, tá? Vocês viram que acham graça? Na verdade, estamos no último dia de evento e eu gostaria de fazer várias perguntas, talvez fora do tema, talvez fora do tema, mas da referência. Quando fala de feminismo, a gente não pode também perder o pouco espaço que a gente tem para fazer algumas falas que a gente acha que é importante. Wanda, quero dizer que fui muito bem contemplado na tua fala. E quando uma mulher negra fala, ela não está falando só do teu mundinho, ela está falando da realidade de todo um país. Ufa! E eu quero falar disso quando você dita a respeito do feminismo, feminismo modinha. O feminismo realmente está modinha. Não é só na camiseta, não. É no comportamento da companheirada. E aí a gente vai para os movimentos, estão rindo aí atrás, né? A gente vai para os movimentos para participar das reuniões e a gente vê muitas mulheres batendo no peito, dizendo: eu sou feminista! Eu sou feminista! Mas as suas atitudes não condizem com as suas ações. E isso é muito triste. E eu vou dizer assim, dando exemplo, inclusive, da mesma forma que quando a gente vê, e eu digo assim, tá com vontade louca assim, de gritar, que eu me olho nos irmãos, nas irmãs negras na plateia e digo para as universidades, Vera, Dali, Vera, de que é preciso que essas pessoas, homens negros e mulheres negras, precisam ocupar e usar esse espaço e que precisam de mais empoderamento para usar esses espaços. Os alunos precisam ter voz de fala, os alunos precisam apresentar os seus trabalhos. E voltando para o feminismo, eu sinto uma tristeza nos movimentos de mulheres, porque elas se gritam tanto feminista e as atitudes delas, na maioria das vezes, não são tão feministas quanto dizem. Vou dizer que na última reunião para ser criado um grande movimento, né?
aonde tinha aí para ser, eu vou dizer isso com muito cuidado nas palavras, porque eu sou boa para ser uma bomba explosiva. Aonde nós tínhamos então já definido que faríamos uma homenagem a Marielle. Na reunião aconteceu altos tumultos que foram diminuindo o valor de uma mulher com a trajetória de Marielle e que foi assim quase colocando ela a nada, né? Quando as nossas falas de feministas, de esquerdistas não condiz com as nossas ações, com as nossas atitudes, nas tomadas de decisões, para mim isso leva-se modinha e para mim eu coloco um outro nome, de hipocrisia. Então que nós mulheres de esquerda, que nós mulheres, eu nem sei se eu sou feminista porque eu não gosto muito, porque eu estou achando isso muito modinha, que agora todo mundo vai dizer, eu sou feminista. Para a gente parar e se olhar nas nossas atitudes, para a gente parar e se olhar nas nossas ações. Que não é só usar uma camiseta, não é só usar um salto, que eu também gosto de ser poliana, sabe? Não é usar uma camiseta surrada que nos faz ser feminista. Não é isso. São as nossas atitudes, são os nossos comprometimentos. E o uso daquela palavra, na prática daquela palavra complicada, que é o que mesmo? Sou o quê? Sororidade. Vocês fazem a prática dessa palavrinha mágica? Sororidade para todas nós. Todas. E todos e todas. Gente, boa tarde mais uma vez. Eu me inscrevi para falar mesmo sendo da comissão organizadora, porque essa mesa para mim é muito cara, que é o meu tema de pesquisa do mestrado, onde estudei uma rede brasileira chamada Rede Mulher e Mídia, que se articula pela internet. E tem muito a ver com as questões que vocês trouxeram aqui. Eu peço até desculpas que eu não pude assistir toda a tua fala, Melina, porque a gente está resolvendo um problema que vocês serão comunicados na sequência. Mas eu gostei muito assim de poder a gente estar refletindo sobre esse grande tema, que a gente pensou com muito carinho, porque é um grande tema para nós nesse momento também que a gente está vivendo, onde o poder, né, das mídias sociais, das redes sociais, ele é ambíguo. Ele nos potencializa, mas também potencializa o outro lado, né? Quando surgiu o Facebook, o Twitter, essas mídias todas, a gente pensava, né, companheiros e companheiras, que a gente teria uma potência. Que bom, nós da esquerda agora temos uma alternativa. Só que a gente não imaginava de que maneira que o outro lado, os nossos adversários, poderiam usar, como a gente viu no último período. Eles se potencializam muito mais, porque eles usam da falta de ética, que é uma coisa bastante normal, né, nas suas práticas, e também de robôs e outros meios que o poder econômico que eles têm proporciona e que nós temos a nossa boa vontade, a nossa militância, né, o nosso ativismo. Mas eu queria falar assim, que eu achei muito interessante, Raquel, o que você trouxe, e eu vejo assim de uma maneira, dialogando assim, eu acho bastante controvertido esse universo da publicidade, e aprendi muito com essas mulheres da Rede Mulher e Mídia, que elas entendem que nós mulheres devemos produzir sim o nosso conteúdo, ser produtoras e também distribuir o conteúdo, criando sim as mídias alternativas, como foi muito bem citado aqui por vários exemplos, fazendo filmes, fazendo outras formas que nem ontem a gente viu, né, o Peripatéticos, a Thaís está aqui também, né, que ontem a gente debateu a importância de jovens negras, de mulheres negras da periferia estarem produzindo conteúdo, produzindo outras formas de linguagem e outras formas de narrativa que problematizam questões que são caras para esse universo. E eu acho que, eu considero que quando as publicidades avançam, eu considero um avanço essas publicidades que você trouxe como exemplo, porque justamente nessa disputa, né, de hegemonia, por mais que tenha por trás a questão do capitalismo, muito bem colocada pela Wanda, eu acho que são paradoxos, são ambiguidades, são questões que você precisa ponderar e perceber também que está produzindo outros conteúdos, outras imagens, outras formas de ver. E eu acho que é um avanço, e é um avanço também que a gente possa ter mulheres na publicidade, né? Ter mulheres educadoras na publicidade, como a professora Rochelle, que problematiza essas questões com os seus alunos e alunas. E essa questão da publicidade, né, eu queria também que vocês falassem um pouco, no Brasil é autorregulamentado, ou seja, é o lobo cuidando do galinheiro. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso e os limites que isso também traz para a gente no sentido de avançar
numa produção publicitária que dialogue mais também com a realidade das mulheres. Muito obrigada. Oi, vou falar rapidinho. Meu nome é Marina, eu sou doutoranda da Engenharia Mecânica, a gente tem um coletivo de mulheres lá na engenharia e, na verdade, a minha colocação é um pouco sobre a questão do engajamento nas redes sociais mesmo, quanto à questão da publicidade, porque, por exemplo, você comentou que por exemplo, tal comercial atingiu X likes e X dislikes. Só que, como já foi mencionado anteriormente, a minha fala fica até um pouco repetitiva, mas tem muita questão dos robôs mesmo. Então, muitas vezes a gente fica naquela guerrinha de rede social, de que, não, porque a gente tem que comentar mais tal coisa, tem que valorizar, e na verdade isso é uma grande perda de energia, porque uma energia que podia estar sendo gasta conversando ou discutindo, a gente está indo lá apertar que eu gosto mais desse, ou indo discutir com um robô. E às vezes a gente não sabe nem diferenciar, porque as pessoas de verdade já estão com um discurso tão raso que às vezes a gente chegou num ponto que a pessoa de verdade já está falando que nem um robô, né? Então, é deprimente. Mas enfim, é muito complicado a gente abandonar a rede social também, porque eu realmente não sei como me colocar nesse sentido, porque se você abandona, vai ser tomado por bolsominion, mas você vai ficar lá discutindo com a parede, também é meio contraproducente. Então, não sei, ficar meio dividir um pouco essa angústia mesmo e trazer um pouco o questionamento. Na verdade, mais do que perguntas, foram contribuições. Eu acho que eu assino embaixo de praticamente todas as falas. Só queria, basicamente, retomar uma questão colocada pela Wanda. Gente, quando a gente fala de mídia, a gente está falando de capitalismo. A mídia nasce com o capitalismo. O jornalismo nasce com a industrialização, com o surgimento das cidades, a necessidade de organizar as cidades, as pessoas e que a informação circule. Então, mídia e capitalismo são irmãos gêmeos. É isso. Então, não coloquei isso desde o início da minha fala, porque definitivamente é algo que está dado. E definitivamente, quando a gente está falando de mídia, a gente está falando de interesses, e a gente está falando, como eu bem disse no início, né, de interesses que têm a ver com várias questões políticas, econômicas, financeiras, ideológicas. Mas aí está o papel também de entender de que a mídia, que é esse ente que a gente já brincou, esse monstro, ele é feito por pessoas, e que a gente também tem que compreender que essa ideia de que a mídia é dominadora, me manipula, também não é assim. Nós somos parte desse público, e como parte desse público, nós também tomamos ou não tomamos aquilo que essas mensagens que a mídia nos transmite. Muitas vezes reconstruímos ou produzimos em cima daquilo e modificamos essa mensagem ou nos apropriamos dela de outra forma. Existem N pesquisas. Mulheres, tem uma pesquisa que me chamou muito a atenção, algum tempo atrás, se não me engano, foi feita pela professora Nilda Jacques, da URGS, que trabalha com recepção. E ela fez uma pesquisa com mulheres que eram universitárias, tinha advogadas, professoras, enfim, e elas gostavam de fazer leituras com os livros rosa, lá os 50 tons da vida. E eram muito criticadas. Por que essas mulheres estão lendo os 50 tons? Elas não têm outra coisa mais importante, pessoas, né, juízas, enfim, reconhecidas. Elas faziam uso daquele instrumento que era aquele livro rosa, que não tinha informação nenhuma a princípio, para poder ter dentro da sua casa, dentro da sua rotina, um momento para elas. Não era porque elas adoram livros rosa. Não é porque eu adoro telenovelas, no meu caso eu pesquiso telenovelas. Não é porque eu assisto o programa do Discovery Home and Health que eu... Entendem? O público, nós fazemos o que nós queremos também com a mídia. E também podemos fazer ou não fazer com o Facebook. Sim, a gente pode deixar lá os meninos falando sozinhos, a gente pode responder, mas a gente tem que entender que, logicamente, que tem um robô ali que dá os likes ou os dislikes. A questão é entender como é a lógica e também perceber que dentro dessa lógica, que sim é capitalista e não vai deixar de ser por enquanto, temos que nos fortalecer e achar caminhos
para fazer as nossas leituras e as nossas estratégias tendo em conta essa configuração. Senão a gente vai continuar batendo contra a parede e gastando energia. Eu não sei, a Rochelle está aí? Não sei se ela está. Porque quando a gente fala de Femvertising, quem se interessar pelo assunto, tem uma tese quentinha, recém-defendida, que é da Rochelle, que é professora do design, e ela fez a tese sobre um estudo sobre o Como uma Garota. Ficou muito interessante o trabalho dela. Então, quem tiver interesse, eu acho que logo já consegue ter acesso na VU. Então, eu concordo com a menina também, eu acho que é tão gostoso quando a gente vem numa mesa e consegue dialogar, né, com a plateia. Muitas vezes a plateia não tem pergunta e, sei lá, às vezes tem N motivos para a gente não ter perguntas, mas no caso, com tantas perguntas e contribuições, realmente, eu acho que o maior ganho que tem quando a gente vem para uma mesa como essa é, de fato, a troca, né? Poder ouvir os questionamentos de vocês. O que a minha fala suscitou em vocês, eu acho que isso que a Melina está falando, a gente pode reproduzir porque está acontecendo aqui agora, né? Então, as mesmas palavras que eu falei, sei lá quantas pessoas tem aqui, ouviram, mas para cada uma bateu de um jeito, né? A gente consegue ver só pelas pessoas que vieram aqui fazer os comentários. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em conteúdo midiático, é a mesma coisa. O conteúdo está ali, é falado para aquelas pessoas. Agora, como que aquilo vai bater para mim, que significados eu vou dar para aquilo, que importância eu vou dar para aquilo, é o meu papel ativo diante desse processo. É difícil? É, porque há uma massificação, eles têm um poder, né? Quando a gente fala a mídia não é um bicho-papão, mas ela tem um poder gigantesco, e a gente sabe que tem. E a gente cai nas armadilhas. E aí, para fechar, já que não tem nem como abordar tudo que foi falado aqui, tem uma outra militância para mim, que é a mídia educação, né? Então, que é a educação para as mídias, né? E o tempo inteiro, enquanto a gente estava falando agora, nessa última rodada principalmente, eu fiquei pensando, do mesmo jeito que o feminismo para mim é uma militância, a mídia educação também é. O que consiste isso, né? A partir do momento que eu consigo trabalhar desde criança pequena, isso pode ser feito, ou até mesmo dentro da universidade, né? Independente do âmbito educacional onde eu estiver. Uma educação para as mídias, que seria o que? Uma leitura crítica do conteúdo midiático, entender, por exemplo, que um fato que aconteceu vai ser noticiado da maneira A pela Carta Capital e pela maneira B pela revista Veja. Se eu levo isso, por exemplo, para a sala de aula, no ensino médio, no ensino fundamental, e trabalho com os estudantes, olha só, como um mesmo fato pode ser visto de diferentes maneiras. É eu tentar entender o que está por trás dessa produção. Então, independente de ser um Femvertising, que eu concordo, eu não lembro agora quem falou, né, acho que foi a Wanda, o quanto essas publicidades Femvertising, eles estão vendendo, eles estão... não contribuem com o feminismo, mas sim com o capitalismo. Sim, né, esse é o objetivo deles, é a venda. Mas se eu tenho um conhecimento, uma leitura crítica a respeito das mídias, se eu fui educada, né, para ter uma leitura crítica a respeito das mídias, a forma como eu olho para isso, a forma como eu lido com isso, pode ser diferente. A minha produção de conhecimento pode ser diferente. Olha como poderia ser. Eu acho que é uma questão tão importante que, por exemplo, essa questão tão atual das fake news. Se a gente pudesse trabalhar, né, voltar no tempo, rebobinar a fita, denuncia a idade, né, rebobinar a fita, mas se a gente pudesse voltar no tempo e pensar, puxa, se eu conseguisse trabalhar uma educação para as mídias, será que essa bomba de fake news, esse monte de absurdo que circulou, né, durante as eleições e ainda hoje pelo WhatsApp e redes sociais, teria tido a força que teve? Se eu pudesse parar e criticar e pensar e soubesse como, né? Porque não é assim, vamos ter uma leitura crítica a respeito das mídias, tá, mas como? Como que a gente faz isso? Vamos conhecer como é que é produzido, vamos pensar o que eu posso fazer a respeito disso, como que eu posso produzir isso também, porque a gente hoje com as redes sociais pode produzir conhecimento também. Então eu vejo como dois assuntos que se encontram muito, quando a gente pensa gênero, feminismo, mídia, publicidade e a questão da mídia educação. Se eu pudesse deixar aqui um recado para vocês, assim, pensem nisso, vão atrás dessa questão para as mídias, tem educomunicação, tem diferentes formas de chamar, sabe? Mas de pensar sobre isso, se tem aqui pessoas que são educadoras, que trabalham em sala de aula, eu acho que é uma oportunidade de trabalhar, independente da matéria, da disciplina, puxar um pouco para esse lado, eu acho que pode ser importante.
Bom, muito obrigada pelas falas das palestrantes, né, pela oportunidade de compartilhar essa mesa com vocês, pelas contribuições. Então, encerrando a mesa, eu só apontaria para algumas questões, né, retomando o que a Melina falou, que mídia é sinônimo do capitalismo, né? Nesse sentido, talvez deveríamos pensar, não, um pouco retomando as próprias palavras de Audre Lorde, que se mídia é sinônimo do capitalismo, então ela continua a estar nas mãos do amo, né? E talvez isso signifique não uma total desconsideração dela, como tu falavas, mas que estando nas mãos do amo, ela serve para muitas poucas pessoas, né? E retomando um pouco o que a Wanda também trazia na sua contribuição. Ela serve para muitas poucas pessoas porque ou bem nos ilude, né, com pseudo-representações, com falsas representações, ou nos faz perder tempo numa pseudo-militância, quando temos questões urgentes que têm a ver com nossa identidade, com nossa humanidade, que precisam ser pautadas de maneira urgente por outros caminhos. Então, eu acho que esse seria um desafio para continuar pensando o que as mídias, enquanto tecnologias de poder, realmente possibilitam, que existência elas possibilitam, que vidas elas possibilitam. Então, muito obrigada. Eu vou convidar para o intervalo e essa mesa já fecha por aqui.